E é como se no fundo a pessoa tivesse alguma espécie de recalque que se fala, dor de cotovelo. É como se a pessoa tivesse alguma necessidade de querer ter algo com você de novo, mas essa pessoa ela não pode querer algo com você de forma direta. Rolou algum problema aqui entre vocês, tá? Rolou algum problema entre vocês, se direcionando para um renascimento, e isso te balançou de um jeito que hoje te abriu para um estado mais espiritual teu, uma percepção maior sobre os planos ocultos, sobre o divino, etc e tal. E se prepare, tá? Aqui, essa tua percepção de estar olhando agora uma nova visão da vida, onde a espiritualidade e o divino é presente, isso vai te trazer um novo estado de espírito, uma nova forma de agir, uma nova forma de viver. Só que o problema aqui é que é como se essa pessoa fosse dar para trás nisso que se comprometeu com você. E é como se esse dar para trás dela acabasse sendo o corte. Entende? Olá, Virgem, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura temporal e geral para o signo de vocês. Na descrição tem tudo que vocês precisam saber para ter um melhor entendimento sobre o que vai sair aqui. Vou trazer a primeira parte da leitura usando o tarô, a segunda parte usando o Lenormand. Laroye Exu, Exu é Mojubá, Laroye Pombagira, Pombagira é Mojubá, salvo suas forças. Om Namah Shivaya. Que Virgem precisa saber? Pajem de Espadas. As de Copas. Sete de Espadas. E veio uma carta extra aqui, que é o 2 de Copas. Virgem, é o seguinte, isso daqui é uma mulher, tá? Se não for uma mulher, pode ser mais de uma mulher. Tá rolando uma fofoca, um falatório no momento atual da tua vida. E isso tá acontecendo por conta de alguma coisa envolvendo amor que você passou no teu passado. A causa disso é um falatório sobre a sua vida amorosa, como se estivesse tendo um falatório sobre a sua vida amorosa aqui. E foi sobre uma situação muito nova, tá? Uma situação assim que eu não sinto aqui que é um falatório sobre a sua vida amorosa, sobre um relacionamento de muito tempo. Não, é como se você tivesse tido um relacionamento muito breve, ou você estava conhecendo alguém e rolou um falatório sobre a tua vida amorosa aqui. Esse falatório está se dando até agora. Só que o que eu percebo aqui agora que está me abrindo. Gente, tá meio absurdo isso daqui, tá? O plot twist isso daqui. Mas eu tenho que passar. Se essa parte não servir pra você, tem outras mensagens que vão vir. Então calma, tá? Então calma, tem mais mensagens pra vir. Mas quem tá por trás de todo esse falatório é a própria pessoa com quem você se envolveu. É como se vocês tivessem se envolvido com alguém no passado. E essa pessoa hoje fica falando de você, fica fofocando de você, por detrás dos panos. Eu acho que você deixou essa pessoa para trás, tá, Virgem? E é como se no fundo a pessoa tivesse alguma espécie de recalque que se fala,
dor de cotovelo. É como se a pessoa tivesse alguma necessidade de querer ter algo com você de novo, mas essa pessoa ela não pode querer algo com você de forma direta. Rolou algum problema aqui entre vocês, tá? Rolou algum problema entre vocês. O que aconteceu? Seis de paus. Alguma coisa relacionada ao orgulho, à vaidade, à arrogância. A pessoa se achar demais. O louco, a pessoa ser uma pessoa totalmente sem limites. Uma pessoa totalmente meio perdida, sabe? O 6 de paus com o louco traz em aspecto negativo sobre o que aconteceu com você e essa pessoa, alguma coisa relacionada à pessoa ser meio perdida no sisi dela, a pessoa ser meio perdida no ego dela, a pessoa ser meio perdida na vaidade, na arrogância dela, a pessoa se achava demais, tomou alguma atitude errada com você no passado, e é como se agora ela fica tentando falar de você, ela fica tentando gerar falatório sobre você, mas a intenção dela é que isso chegue até você mesmo. Para que nisso que chega até você, você vá tirar satisfação e a pessoa tente virar o jogo para voltar com você. É uma coisa meio ridícula aqui, gente. Isso daqui é uma coisa... Eu acho que essa pessoa deve ter sofrido muito na mão do pai quando era criança, tá? Deve ter sido muito maltratada pelos pais quando era criança, tá? Me abrindo isso daqui. Ou tem algum trauma com o pai. Não sei. Tem alguma coisa que veio aqui com o pai. Essa pessoa teve algum problema com o pai na infância dela. Sabe por quê? Porque ela entende... Ela entende aqui a agressão como uma forma de recuperar o amor. Entende? Tipo assim, a pessoa ela fez caca com você, ela foi arrogante, ela fez o que fez aqui no teu passado. Você cortou. E agora a pessoa quer recuperar algo com você, mas ela quer, tipo, te provocar. Ela quer te provocar aqui. Ela quer te provocar para na hora que você for atrás dela, ela tentar colocar uma situação amorosa dentro dessa situação de provocação. É tipo assim, isso daqui é como se a pessoa quisesse te bater. Te bater para você voltar com ela. Só que ela faz isso através de provocação verbal, através de falatório. É um tipo de agressão. O falatório para provocar a pessoa. O falatório para provocar a pessoa a vir atrás e resolver. É um tipo de agressão isso. É uma agressão psicológica. Por que eu falo que a pessoa foi traumatizada com o pai aqui? Porque ela acha que resolver laços amorosos, a resolução de problemas em laços amorosos se dá através da agressividade. Entende? É como se ela tivesse apanhado muito aqui de uma figura paterna, ou sofrido muitos problemas com figura paterna, com o qual ela tinha um laço de amor. Então, para ela, o laço de amor envolve agredir. Entende? Nossa, foi profundo o negócio aqui, hein? Foi profundo o negócio aqui. Para ela, o amor é praticado através da mentira. Para ela, o amor é praticado através da agressão, da provocação. E essa pessoa pode ter tido um pai em que esse pai mentiu muito para essa pessoa, esse pai traiu muito a confiança dessa pessoa, esse pai bateu nessa pessoa. A figura de amor que ela teve na vida dela era uma figura onde o amor estava ligado a tratamentos assim. E agora essa pessoa ela vem trazendo esses problemas mais mal resolvidos dela para os relacionamentos que ela tem. Que ela tem não, porque aqui ela não tem nada com você, né? Mas é como se a pessoa quisesse recuperar algo com você através de um truque aí de falar de você para tentar aqui te atrair por uma cilada através da provocação, de nessa cilada ela tem a oportunidade de voltar.
É bem isso, te provocar até você ir atrás para resolver, só que nisso a pessoa vem, vai trazer um afago, vai te envolver, vai querer recuperar tudo de volta, ou seja, para ela, amor está ligado a agredir, a mentir, a manipular. E isso veio do pai dessa pessoa, porque o pai dessa pessoa foi um agressor, um baita de um manipulador. E ela não resolveu isso dentro dela, agora ela age assim, achando que isso é normal. Enfim, vocês estão lidando com uma pessoa bem doente aqui, tá? Vocês estão lidando com uma pessoa bem doente aqui. Eu vou devolver essas 3 cartas, porque foram cartas que eu tirei só pra clarear, tá? Vamos lá, o que mais Virgem precisa saber? A estrela. Virou. Já tinha uma aqui, peguei e virou. Enfim, se virou é pra ser. O julgamento e o as de paus. Eu tô falando com virginianos aqui nesse momento, nessa mensagem, que vocês estão num momento de grande conexão espiritual, tá? Existe aqui virginianos despertando para a mediunidade, se não para a mediunidade, é despertando para uma consciência da realidade espiritual da vida, despertando para a ideia e para a realidade onde o plano espiritual é real, onde Deus existe, né? É como se você estivesse aprendendo agora que existe muito mais além do que se vê com os olhos, existe muito mais além do que a matéria. Só que isso teve a ver com algum tipo de renascimento que você teve no teu passado. Você passou por alguma situação aqui que balançou as suas estruturas internas, que fez você ter muita mudança de ponto de vista sobre tudo na vida. Você passou por alguma situação no teu passado que fez você entender que muita coisa que você achava boa não era boa, fez você entender que muita coisa que você achava que era boa não era boa, fez você entender que muita coisa que você achava que era ruim, na verdade não era ruim. É como se você tivesse passado por uma reviravolta dentro de você aqui, no teu passado, né, e se direcionando para um renascimento. E isso te balançou de um jeito que hoje te abriu para um estado mais espiritual teu, uma percepção maior sobre os planos ocultos, sobre o divino, etc e tal. E se prepare, tá? Aqui, essa tua percepção de estar olhando agora uma nova visão da vida, onde a espiritualidade e o divino é presente, isso vai te trazer um novo estado de espírito, uma nova forma de agir, uma nova forma de viver, de um jeito totalmente diferente. Isso vai renovar a tua vida de dentro para fora. Tudo daqui para frente tende a ser novo agora. Porque você se permitiu passar por esse processo de, mudar as suas percepções, se voltar a um estado de fé, se voltar a um estado de percepção espiritual das coisas. Tem virginianos aqui que, no mínimo aqui, gente, é o seguinte, daqui pra frente, mesmo que você não entre numa tradição, mas você tende a despertar potenciais aqui de bruxo, bruxa, mago, maga, médium. Fale mais sobre esse as de paus, por favor. Porque esse as de paus ele tá como um poder pessoal aqui, tá? Página de paus. Você vai ter uma vida muito mais animada, Virgem, daqui pra frente. Uma vida muito mais dinâmica, uma vida muito mais quente, mas não quente no sentido assim, uma vida acesa, tá? Essa coisa de agora você ter um olhar espiritual, de você perceber um caminho à frente com luz, de você perceber o divino nos seus passos, na tua vida, no teu dia a dia,
vai trazer uma vida com muito mais vitalidade, com muito mais ânimo, muito mais coragem. Tem poder para vocês aqui, tá? Tem poder, poder espiritual. Eu acho que eu já vi alguma mensagem para Virgem assim, não é a primeira vez nem a segunda que vem mensagem para Virgem assim. De Virgem se tornando bruxo, bruxa, mago, maga, sabe? O Sol. A alta sacerdotisa. Sete de copas. Se você vai ter que escolher algum caminho, tá, Virgem, aqui. Para que eles são donos dessa parte. Realmente tem algum virginiano, virginiana aqui que você trabalha com algum tipo de coisa, se direcionou ou está interessado no mínimo, né? Para trabalhar com alguma coisa estilo terapia holística, sabe, relacionada a autoconhecimento. Porque essa alta sacerdotisa aqui com o Sol traz bem essa ideia, tá? De que não é de hoje que um caminho, uma vontade de se dedicar a trabalhar com algum tipo de terapia ou diretamente com a espiritualidade se apresenta para vocês. O caminho está se iluminando aqui para vocês realmente conseguirem trabalhar com algum tipo, trazerem para o dia a dia de vocês, trazerem para o trabalho de vocês, trazerem para a profissão de vocês algum tipo de terapia, algum tipo de trabalho com energias. A alta sacerdotisa como profissão é o seguinte, ou é terapia, ou é lidar com energias espirituais, com o oculto, ou com algum tipo de coisa, por exemplo, bruxaria. Ter isso como profissão, alguns de vocês se abriram para isso. Pode ser que alguns de vocês sejam até tarólogos também, tá? Estejam pensando em se tornar tarólogos. O caminho vai se abrir e se iluminar para tudo isso. Para você trazer para a tua vida profissional a prática espiritual, o ocultismo, seja lá o que for. Só que você vai ter que escolher um caminho. Não é assim que você vai poder fazer uma coisa só e se proibir para o resto, não. Você vai ter que se desenvolver em uma coisa como algo principal. Você pode até ter outras coisas complementares, por exemplo, você pode ser tarólogo, taróloga, mas que isso seja algo principal que você sempre vai fazer. O resto, por exemplo, reiki, magia, não sei o que, são coisas que você vai ter como complemento disso. Por que você precisa escolher uma coisa como principal para transformar em profissão aqui, para trabalhar, para trazer para a sua prática diária? Se não for profissão, simplesmente para trazer para a sua prática diária. Porque nessa questão de trabalhar com a espiritualidade, você tem que ter algo como principal. Porque você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Entende? Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, qual é o meu trabalho principal? Eu sou tarólogo. Ou vou colocar assim, oraculista. Porque eu gosto, tenho tarô, Lenormand, baralho cigano e vários oráculos. Sou oraculista. Esse é o meu principal. As outras questões, a minha magia, a minha bruxaria, etc e tal, são coisas complementares no meu dia a dia, mas não são meu trabalho principal. Não tem como eu oferecer vários trabalhos de magia na mesma intensidade em que eu também me dedico ao tarô, em que eu também me dedico a outras coisas. Entende? É como se você devesse organizar alguma atividade espiritual aqui na sua rotina como um sol central, no qual outras atividades do seu interesse podem até orbitar. Mas tem que ter uma que é principal, que vai ser o seu carro-chefe. Entende? Carro forte. Eu nem lembro mais. Enfim, vocês entenderam. Tem uma expressão que é o que é carro-chefe, é o carro forte. Bom, ai, gente, aqui se mistura tudo. Vocês entenderam.
Vou dar uma pausa, tomar uma aguinha aqui e já volto. Voltando aqui, Virgem, vamos para o Lenormand. O que Virgem precisa saber nesse momento? Trevos. A carta. A foice. Virgem, eu vou dar um alerta aqui, tá? Eu vou dar um alerta aqui. E é para vocês tomarem cuidado. É já para vocês se posicionarem dentro dessa situação, tomarem atitudes para não saírem prejudicados. Então, fatalidade não existe na minha mesa. A gente observa as tendências para tomarmos atitudes, né? Eu tô falando com virginianos aqui que é como se vocês estivessem, no momento atual, vivendo algum tipo de situação boa na vida de vocês por conta de algum acordo no passado. É como se você estivesse vivendo alguma coisa boa por conta de um acordo que você fez no passado. Ou seja, você está vivendo uma prosperidade por conta de um acordo que você fez no passado. Você está vivendo uma estabilidade por conta de um acordo que você fez no passado. Algo bom está acontecendo no teu momento de vida por conta de algum acordo, com algum combinado que você fez no teu passado com alguém. Só que o problema aqui é que é como se essa pessoa fosse dar para trás nisso que se comprometeu com você. E é como se esse dar para trás dela acabasse sendo o corte. Entende? De algum tipo de benefício que essa pessoa, que você vive por conta do que essa pessoa acordou com você. Calma, o que isso quer dizer? Quer dizer apenas que essa pessoa ela tende a parar de se comprometer com você em alguma coisa que te traz benefício. Qual é o problema aqui? O problema é você ter como única base algo que dependa de alguém. Entende? Eu sinto algum tipo de acordo sendo quebrado, alguém descumprindo com algum contrato e, enfim, é melhor vocês saberem disso antecipadamente do que vocês serem pegos de surpresa. Sendo pegos de surpresa, vocês ficam em desespero. Sabendo antecipadamente, vocês já começam a se preparar, a criar soluções, a ter plano A, B, C e D, entende? E às vezes até você consegue impedir que isso aconteça. Enfim, tenho que passar aqui, tá? A leitura cada parte é para um grupo. Vocês entendam o que é de vocês, o que não é. Mas alguém vai dar para trás aqui, esse dá para trás dessa pessoa tira, faz, enfim, é uma pessoa meio responsável, tá? O rato. O caixão. Muitas cartas de uma vez. Conclua, por favor. Os ratos e o caixão. Conclua.
A chave. Só que assim, Virgem, essa situação em cima, as mensagens aqui elas podem ser uma para cada grupo. Se você que vai receber essa mensagem agora, onde veio o rato, o caixão e a chave, for a mesma pessoa que vai passar por isso em cima, que eu falei, de alguém descumprindo com um acordo e... Entende? Isso não te prejudica tanto, tá? Mas vamos lá, entenda que isso é para você ou não também, isso que eu vou passar. A carta dos ratos com esse caixão aqui me passa uma ideia de que alguns de vocês vêm enfrentando do momento atual para cá transformações. E essas transformações na vida envolvem algumas perdas que estão te deixando ansioso ou ansiosa. É como se você tivesse numa extrema preocupação sobre o futuro aqui, sobre o que se mantém com você ou não. Só que vai chegar a chave, e a chave é uma situação onde você fica no controle desse teu momento de vida, onde você acha que tudo vai ser perdido. Você não vai entrar num estado de perda absoluta aqui em nada, tá? Você não vai entrar numa situação de decadência. Tem um momento de transformação acontecendo na tua vida, e sim, essas transformações são intensas, podem estar te deixando preocupado ou preocupada, só que tem uma situação aqui que vai deixar tudo no teu controle. Vai deixar tudo no teu controle. Não sei o que vocês perderam aqui, mas teve alguma situação de perda no passado que trouxe a dor de cabeça. Como vai ser as coisas daqui pra frente, depois que eu perdi isso? Você vai recuperar aí o controle da tua vida, tá? Isso que te deixa ansioso ou ansiosa sobre o rumo da tua vida, você vai ter controle sobre isso, poder sobre isso, né? Os caminhos vão ser abertos. Você vai encontrar uma libertação dessa situação de dificuldade. Fale mais para a Virgem. O coração. A torre. O urso. Virgem, alguns de vocês estão apaixonados, apaixonadas, ou correm o risco de se apaixonar. Então isso daqui é para alguns que já estão apaixonados, outros que passam por esse risco aqui. Mas aqui a gente fala sobre uma situação de alguém alto, tá? Alto no sentido, ou essa pessoa, ela tem muito dinheiro, ou ela é uma pessoa que está ligada a uma alta classe social, onde as dinâmicas do dia a dia são sempre focadas em influência social, em dinheiro, em transações financeiras. Tem uma ideia aqui de alguém que... É como se vocês estivessem se apaixonando aqui, gente, por alguém que, assim, essa pessoa, a cabeça dela, diariamente é o seguinte, dinheiro, 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 status social, dinheiro, status social, dinheiro, status social. Como eu me aproximar de alguém para ter mais status, para ter mais influência. A cabeça da pessoa é assim. O norte da pessoa, o faro da pessoa, a pessoa vive assim. E não há problema. Porque se você quer enriquecer na tua vida, você vai ter que lidar com dinheiro, você vai ter que lidar com assuntos financeiros, não tem problema. O problema é que tem uma coisa de uma pessoa que ela é seca aqui. Tá? É como se fosse uma pessoa que ela é seca.
Ela é seca. Ela só pensa em status, em como ela vai parecer, em ter poder, em garantir poder. A cabeça dela é assim, ela vive assim, né? É que quem ela ama, depende de quem é a pessoa. Qual o status, qual é a posição social, de quem ela gosta, depende de quem é a pessoa. Tudo dela é assim. E o problema aqui é que você se apaixona por essa pessoa, tá? E por algum motivo, é como se essa pessoa até desse a entender que fosse ter alguma coisa com você mesmo. É como se a pessoa até desse a entender que fosse ter alguma coisa com você mesmo. Toma cuidado, porque assim, com essa carta do urso, essa pessoa ela vai tomar uma atitude assim que você vai se sentir traído ou traída. Eu não vejo essa pessoa te prejudicando, mas eu vejo ela te tratando como um nada. Você vai se sentir traído ou traída, mas eu vejo ela numa frieza te tratando como um verdadeiro nada. É tipo assim, dormi com você, foi uma noite maravilhosa, conversamos bem, não sei o que lá. E isso pode ter acontecido mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e de repente a pessoa para te responder, vai te tratando como um nada, te corta o acesso, e quando te vem em outro momento, em algum lugar, te trata como um nada. A gente tem uma pessoa que ela vai ser absurdamente fria, tá? Absurdamente fria. E quer que eu fale a real? Por que a pessoa faz isso? É bem uma coisa aqui de elitismo doentio, tá? É bem uma coisa de elitismo doentio. Eu tô sentindo a energia dessa pessoa, a cabeça dela. Então eu vou explicar exatamente como funciona a cabeça dela. Aqui, porque eu tô sentindo a personalidade. É tipo assim... Eu acordo no meu dia a dia. Quando eu acordo no meu dia a dia, eu lido com a empresa que eu tenho. Os meus contatos da minha vida, que eu mais converso todos os dias, também são empresários. Os lugares que eu frequento são lugares ali que só empresários frequentam. A minha vida é condicionada a ter pessoas que só a todo momento estão falando sobre dinheiro, sobre transações financeiras, sabe? As viagens sobre as quais eu converso com as pessoas são sempre viagens internacionais. Tudo que é meu na minha vida, o meu ambiente, as pessoas com que eu convivo, são sempre coisas ligadas ao alto. Qualquer pessoa que seja inferior a isso não merece nada de mim. É como se literalmente a pessoa ela tivesse usado como um momento de consumo emocional. Essa pessoa aqui, ela te trata bem, ela se permite ter um envolvimento com você a ponto de você acreditar que vai ter alguma coisa com ela, só pra literalmente te usar como um conforto emocional que ela pode descartar depois. Essa pessoa aqui pra você foi pra ela um doce de padaria, tipo assim... Ela te usou para sentir um bem-estar emocional, depois dane-se você. Porque para ela, pessoas que não estejam na mesma realidade que ela são como lixo, são para serem usadas e descartadas. Então sim, ela pode te oferecer um bom momento aqui de romance, e no outro dia fingir que você é um nada. Essa pessoa, ela tá nessa energia aqui. Tomem cuidado com quem vocês vão se apaixonar aí quando o assunto são pessoas de poder. Não tô falando que todo mundo que é assim. Todo mundo que é rico é assim. Não tô falando que todo mundo que é rico é assim, mas tem pessoas que são assim. Entende? Tem pessoas que são assim. Algumas são. Tem pessoas que o sentimento delas, que elas oferecem, a capacidade de se conectar com o próximo, é sempre por critérios totalmente econômicos e de status social. Tipo assim, quem você é na sociedade, em relação a padrão financeiro, em relação ao status que você pode me oferecer. É baseado nisso que eu te amo ou te tenho como um nada. Tem pessoas que vivem assim. Entende? Tomem cuidado, vocês podem correr o risco de se apaixonar por alguém assim que vai tratar vocês como nada depois. Bom, Virgem, essa foi a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Pela energia e pela atenção, gratidão.